Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo, mais uma vez falando sobre a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Cidadã. Vamos falar sobre o artigo 37, parágrafo 9º, que nós já mencionamos na aula do artigo 37, inciso 11, quando nós tratamos de teto remuneratório. A aula servirá também como uma espécie de revisão do conteúdo, dada a importância desse tema para a sua prova, ok? Vamos falar então do teto remuneratório para as empresas públicas e sociedades de economia mista. A leitura do parágrafo 9º diz o seguinte: o disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamentos de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo de fácil entendimento, mas é necessário revisar a aula do artigo 37, inciso 11, aula que trata do teto remuneratório. O inciso 11 é aquele inciso que traz uma leitura extensa, não é verdade? Com diversos detalhes. Nós, inclusive na aula do inciso 11, nós diferenciamos por cores algumas partes do inciso para melhor entendimento e fizemos esse quadro bem bacana que trata do teto remuneratório. Nós vimos que o teto da União, o teto limite é o subsídio dos ministros do STF, mas que existem também os subtetos, no caso dos estados e também do Distrito Federal, no âmbito do Poder Executivo. O subteto seria o subsídio do governador. No âmbito do Poder Legislativo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais, observada a regra lá do artigo 27, parágrafo 2º da Constituição. E no âmbito do Poder Judiciário, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, que equivale a 90,25% dos subsídios dos ministros do STF. Ok? Vimos também que é aplicável aos membros do MP, procuradores e defensores públicos. Vimos também que no caso dos estados e Distrito Federal, estes podem adotar um subteto único previsto para o Poder Judiciário, desde que haja alteração na Constituição Estadual ou na lei orgânica. Lembrando que, apesar do Executivo poder adotar esse teto único, isto é vedado ao Legislativo, tá? E no âmbito dos municípios, o subteto é o subsídio do prefeito, uma vez que os vereadores possuem regra própria de remuneração, conforme nós vimos na aula do artigo 29, inciso 6º da Constituição, aula disponível aqui no canal. É um resumo bem prático para você não errar na sua prova. E o que você deve observar é que no parágrafo 9º está escrito o seguinte: o disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Veja que há uma vírgula, não há um ponto. Se houvesse ponto, seria até mais fácil de acertar a questão na hora da sua prova, não é verdade? Então, vai haver uma condição para que o disposto no inciso 11, ou seja, a regra do teto remuneratório, seja aplicada também às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Nós vamos ver que lá no inciso 11, está destacado para você aí na tela, que se aplica o teto remuneratório aos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, você já aprendeu o que são os órgãos, autárquica e fundacional. E quando fala fundacional, você também já aprendeu comigo aqui no canal, que é uma fundação pública, ok? Ora, este inciso, então, deve ser combinado com o parágrafo 9º. E o parágrafo 9º vai nos trazer à memória o artigo 173 da Constituição, que diz: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. O parágrafo 1º diz o seguinte: a lei estabelecerá o Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista
e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre. O ponto-chave está nestes dois incisos: sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Veja que a lei vai trazer as formas de fiscalização do Estado, tá? E o inciso segundo, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Ou seja, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, como nós já falamos aqui no canal, elas têm personalidade jurídica de direito privado. Os seus bens também são privados e a sua forma de criação, como nós aprendemos, é por meio de autorização em lei, porque exercem atividade de natureza econômica. Então, pode uma empresa pública, pode uma sociedade de economia mista ter ali um agente, um funcionário sujeito ao teto remuneratório, no caso da União, por exemplo, o teto, o subsídio do ministro do STF, impactando diretamente na percepção do valor deste determinado funcionário dessa sociedade de economia mista ou empresa pública? Sim. Ora, se esta empresa pública ou sociedade de economia mista receber recurso, quer seja da União, do Distrito Federal, dos municípios ou dos estados, para pagamento de despesas de pessoal ou de custeios em geral. Melhor dizendo, se esta sociedade de economia mista ou empresa pública não é independente, você lembra logo da sua mãe, né? A hora que você tiver a sua independência, seus recursos próprios, pagar as suas contas com o seu trabalho e o seu suor, você pode então ter alguma autonomia, não é isso? A verdade é que sempre devemos respeitar e honrar os nossos pais. Mas, no nosso exemplo aqui, se enquadra muito bem. Se essa sociedade de economia mista ou empresa pública não tem esta independência, ou seja, recebe recurso para que seja mantida a sua folha de pagamento, ou quer seja pagamento de tributos, despesas em geral, elas então estão sujeitas à regra do teto remuneratório. Simples assim, fácil, não erre essa questão na sua prova. Lembrando que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista e também as suas subsidiárias. Ok? Mais uma vez, o esquema do teto remuneratório para você anotar, copiar ou dar print. Na próxima aula, vamos falar do artigo 37, parágrafo 10. Vamos falar sobre a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargos. Aula importantíssima para você que pensa no seu futuro, na sua carreira como concursado. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.